Senhor, pela a nossa vida, Pai querido, nossa caminhada, a nossa estrada até o encontro nosso, o encontro de cada um, nessa individualidade que só o Senhor marca para nós, só o Senhor já tem ela marcada. Pedir que o Senhor nos guarde de pensarmos só o que nos convém, mas pensarmos o que o Senhor quer para a nossa vida, para nos momentos de baixa, Senhor, momentos de excessos em que nós não aguentamos os nossos Getsêmanes dessa vida, nós possamos saber que mesmo que uma oração não respondida como queremos, o Senhor não deixou de ouvi-la. Peça a graça do Senhor sobre nós, para que seja assim, na minha e na nossa vida, todos nós possamos caminhar, passando pelos os momentos mais difíceis e nos alegrando também, não só nos momentos de alegria, mas também nos momentos duros da vida, sabendo que há esperança. Sempre haverá esperança, pois o Senhor é o nosso dono, é aquele que rege as nossas vidas. Assim entrego essa hora nas tuas mãos, para a glória do teu nome. Amém. Queridos, eu, sem nenhuma pretensão maior, fiz esse estudo para nós, quando eu recebi esse tema, o Getsêmane de cada um, e passando também por experiências nossas. Cada dia nós temos momentos difíceis, momentos duros da nossa caminhada. E eu me baseei em Lucas 22, para começar, dos versos 39 ao 46, em que narra os hábitos de Jesus, quando ele descia da Alta Galileia com seus discípulos para Jerusalém, para a Páscoa, aquele momento de comemoração da libertação dos judeus. Sempre que Jesus estava ali, ele tinha um período com os discípulos no Getsêmane, sempre. A palavra diz que ele, de costume, para o Monte Jesus, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. O primeiro versículo, verso 39 de Lucas 22. E os discípulos o acompanharam. Então, o que eu quero colocar é que sempre nós temos uma ideia do Jardim das Oliveiras como um lugar muito bom, um local maravilhoso, um local importante. E porque é importante aqui. Estivemos algumas vezes, 2 vezes pelo menos, naquela região ali, e vimos o quanto eles dão importância àquele jardim. Então lá, naquela região ali do jardim, tem aquele cemitério, tem lá o antigo túmulo de Jesus, que não foi de Jesus, que era cedido para o corpo de Jesus. E ali tem história, tem muita história. Mas o que é que nós colocamos nesse nosso estudo aqui? É que a última semana de Jesus foi terrível, foi uma semana das mais drásticas. Jesus estava acusado de pecados, eles acharam pecados em Jesus. Mesmo naquela última semana, Jesus tinha cometido 3 graves pecados. Por esses pecados, Jesus estava agora sendo julgado, sem contar os anteriores. Qual eram os pecados que Jesus cometeu? Primeiro pecado é que Jesus, vindo para Jerusalém, naquela sua caminhada, ele passa em Jericó, cura um cego e perdoa os pecados do cego. Esse é um pecado gravíssimo. Ele perdoa os pecados do cego. Ele chega em Jerusalém, no poço chamado, onde tinha uma pessoa aleijada, procurando tratamento há 38 anos. Ele cura um indivíduo e perdoa os pecados do cara. Aí é difícil. Ele não podia fazer isso. Esse era o segundo pecado de Jesus. O outro pecado foi que quiseram que ele desse o ok para ser apedrejado uma mulher apanhada em adultério. Ele disse: eu não te condeno, vais e não peques mais. Com estas palavras, Jesus tinha perdoado ela também. Então, esse era o pecado. Jesus agora desce aqui para esse jardim, um lugar de descanso, um lugar de lazer, um lugar de oração, um lugar muito importante,
para os judeus, especialmente agora para aquele grupo. Depois da ceia, de celebrar a ceia, Jesus agora começa a orar. Eu coloco aqui nessa nossa caminhada, e devo pular a parte que vai aparecer aí, sobre o Cordeiro Pascal. É interessante a meditação sobre isso, que está lá em Êxodo 12, um pouco mais na frente, aí, que sempre nós que somos da roça, fazendeiros, a gente, quando tem um bezerro bonito, a gente deixa ele para reprodutor. O bicho nasce com raça. E assim são a criação dos animais, vocês entendem? Nós, da roça, da fazenda que criamos, a gente separa sempre a melhor cria dos machos para a espécie, para a reprodução da espécie. Mas aqui no caso não, para a Páscoa você escolhia o mais bonito, limpo, que não tinha mancha, sarado, para matar. Vocês notaram aí a diferença? O que é puro vai morrer. Jesus Cristo, homem, numa carne, numa matéria, nascido de uma virgem, puro, sem pecado. O mais sublime dos homens que nasceram de uma mulher, que pisou essa terra, é ele que vai morrer. Morrer novo, morrer com 30 anos, 30 e poucos anos. Morrer na flor da idade. Um indivíduo com 30 anos, ele não tem dor de cabeça, seus dentes estão bons, ele não tem canseira, aí ele sobe e desce qualquer ladeira e ele não precisa parar para descansar. Ele estava na força do seu vigor. Aí quando Jesus é recolhido para o jardim, ali ele vai morrer. Queridos, a nossa caminhada ela é muito interessante. Você como cristão, você estuda a palavra, você busca a Deus, você se purifica, você jejua, você ora, você busca a Deus, você tem o seu joelho marcado por uma comunhão com Deus. Aqui dentro, estando uma ligação direta, você é incompreendido pelo mundo. Você é tido como bobo. Você é afrontado pelos aqueles que querem lhe corromper, que querem sujar a sua trajetória. O nosso Getsemane, se fosse só isso, não era o Getsemane, era a caminhada pelos desertos, a caminhada pelos campos de evangelização. Era, eu diria aqui, com a minha modéstia apresentar, era o meu projeto Sertão, onde não tem nada, mas tem gente que precisa de salvação. Isso ainda é lucro, é presente isso aí. Mas não, a nossa caminhada é que o que acontece, por exemplo, como a gente vê em outros países aí, é cristão, tem que morrer. Estava vendo há pouco tempo um filme sobre Angola, escrito assim nas portas das igrejas, encerrado. Todas as igrejas que não obedeceram, que não lêem na cartilha do Partido Comunista de Angola, estão sendo encerradas, estão fechando. Porque o pastor esteja aliado com a carteira do partido, ou a igreja é fechada. E os pastores, os pentecostais estão resistindo e as igrejas estão sendo fechadas. Filas e filas de igreja em toda a nossa Angola. A mesma coisa na Venezuela. Então, o Getsemane vai chegando à prestação. Vi na Venezuela um grupo de irmãos orando na praça. A igreja deles agora viraram praça. Ainda pode, que a praça é do povo, né? Até que sejam proibidos de dobrar os joelhos na praça para orar, para clamar a Deus. Chegou aqui no nosso zap da vida aí. Então, o que eu queria dizer, no Getsemane,
é o lugar da oração não respondida. Está aí? A oração não respondida. Jesus chega ali naquele momento e ele começa a clamar. Ele foi sozinho. O outro lado que eu queria chamar a atenção é que quando nós nos colocamos nas mãos de Deus para fazer a obra de Deus, entregamos a nossa vida, tem um momento que nós clamamos a Deus e Deus não está respondendo. Momentos de dificuldades. Eu me lembro de um período que passei em Brasília, em que o meu teto de oração virou bronze. Eu me confabulei a minha luta com alguns dos meus bispos. E eu me lembro que durante tempo eu orava, ficou tão seco, um momento tão difícil. Foi dificuldades com líderes. Porque quando você abraça a obra de Deus, para fazer a obra de Deus, você não pode agir na razão de um executivo de empresa. Na empresa você demite, você penaliza, você enquadra, mas na igreja não é assim. A igreja tem um misto de razão e emoção. Na igreja tem uma mistura que eu até hoje não consegui entender como agir com isso. Indivíduos que cometem de coisas muito difíceis, que na empresa ele estaria penalizado até o fim da sua alma. Mas na igreja não é assim. Eu volto para Jesus. Jesus era acompanhado por um sujeito ladrão, um camarada, um bom administrador do bolso dele. A Bíblia disse que ele, quando Jesus foi ungido por Maria, e ele reclamou por causa do custo do perfume. Ele disse que aquele perfume poderia ser vendido por 300 denários. Um denário representa o salário, o pagamento de salário de um indivíduo. Não sei se de um dia ou de mês, já me passou a fase. De um dia, é um dia de salário. Um denário é um dia de salário. Quanto é que você ganha por dia, hein? Quanto é que te paga? Qual é o seu salário por dia? 150 mil reais? Então tem esse detalhe aí, né? Então 300 dias de salário era o que valia aquele frasco de perfume. Judas ficou indignado com aquilo, sabe? Ele disse, poderia ter vendido e dado para os pobres. Todo ladrão é hipócrita e mentiroso. E ele então ele não é que ele tivesse cuidado. João disse que ele não tinha cuidado com os pobres, mas porque ele era ladrão e te conduzia a bolsa. Sabe aquelas ofertas que aquelas irmãs que compravam a caravana de Jesus faziam? Tinha as irmãs ali que cuidavam do dia. Quem cuidava da comida e do recurso para Jesus e a sua equipe eram as mulheres que andavam com eles. Elas eram muito trabalhadoras, elas sempre trabalharam mais do que os homens, toda a vida, até hoje. Então, elas é que cuidavam da comida, cuidavam do dinheiro. E ele, Judas, ficou indignado, porque Maria tinha dinheiro. Maria tinha perfume caro. E Maria ungiu os pés de Jesus. Uma semana depois, Jesus estava com o mesmo perfume nos pés que aqueles indivíduos cravaram naquela cruz, sabe? Ali, eles bateram os pregos ali, sentindo o cheiro daquele perfume. Está vendo? Mas o nome de Maria está falado até hoje, né? Falado bem, né? Então, voltando aqui a nossa caminhada aqui, as nossas vidas nessa história tem sempre um lance interessante, um lance muito importante. Eu falo o seguinte, quando Jesus para orar, e ele está sozinho, a caminhada da gente é sempre de solidão. Pastores, não esperam multidão te consolando. Tua vida é de solidão mesmo, sabe?
Eu estava conversando com meus pastores, com uma pessoa, e disse, olha, eu sou uma pessoa solitária, muito solitária. Embora eu seja um cara bem resolvido dentro de mim, eu viveria no mato, sem nenhum problema de depressão, mas eu sou solitário, eu sou um indivíduo só. Não me abro, eu não me queixo de nada, eu não respondo tudo que me falam, eu escuto mais, me calo. Escuto às vezes até afronta, eu calo nas afrontas, porque a resposta a uma afronta realmente se iguala ao afrontador. Não adianta, ele não sabe receber a sua aula. Se você for responder, você tem que dar uma aula. Um cara que afronta, ele não tem capacidade para ouvir, ele não tem capacidade para aprender. Então, precisa falar, você não vai falar, correto? E assim eu vou. Eu digo ali que nesse período de clamor, Jesus estava sozinho, clamando ao Pai. Os 3 que ele conduziu até mais próximo do local, quem conhece aquele lá sabe que aquele lá não é muito grande, aquele jardim das é uma região pequena. Desce assim da base do Monte das Oliveiras, desce e forma aquele pedacinho todo coberto de oliveiras, mas é pequeno. Eles tinham um local que ficou um grupo aqui, foram mais 3 aqui para frente, Judas não estava, era apenas os 11, e Jesus deixa eles e avança um pouco mais ali na frente, e lá ele começa a orar. Aquela oração de Jesus, oração audível, que certamente João estava ouvindo, ou não, porque Jesus volta e eles estavam dormindo. Então o momento foi terrível. Jesus ora uma vez, ora 2 vezes, ora 3 vezes. E a oração dele era sempre uma oração no sentido de que Deus pudesse mudar e ele não encarar aquela cruz. Agora, a pessoa de Jesus ali, o estado de Jesus era o meu e o seu agora. A divindade de Jesus foi manifesta todo o tempo na sua trajetória, e ela estava ali com ele, naquele momento, ao ponto dele, encarando tudo isso, fazendo esta oração, ele não renunciou. Ele não disse, não dá. É dessa hora que você vai ver até aonde vai o amor. Ninguém nessa terra conseguiu dimensionar nada, absolutamente nada da dimensão desse amor. É impossível a nossa cabeça medir o amor de Deus pela espécie humana. E o amor de Jesus Cristo naquela hora. Jesus orou ao Pai, mas ele não disse ao Pai que ele não iria. Ele disse, seja feita a tua vontade. Jesus sabia que a vontade do Pai era apagar essa trajetória de maldição e condenação da queda do Éden. E somente quem nunca pecou poderia fazer isso. Quem era esta pessoa? Aquele que veio de lá. Jesus Cristo. Jesus Cristo era a pessoa. E Jesus agora ora. Aqui eu digo o seguinte, ele foi colocado como cabide de todos os pecados da humanidade, para que a vontade soberana de Deus, Pai, do nosso Pai, se cumprisse na vida dele. O meu pecado está pendurado ali. É onde Jesus Cristo que morreu por mim. O meu pecado é o cabide que pendurou a nossa culpa.
foi Jesus Cristo. Vamos para frente. Eu estou com um papel aqui na mão, gente. É um monte desse estudo bagunçado, porque está dando certo aí? Isso aí está na ordem ou está bagunçado? Deixa eu só mostrar para esses maravilhosos aqui. Está tudo assim, gente. Eu fiz um negócio bem feito, só que eu misturei esse trem aqui. Eu dei aqui para um bispo, só um bispo pode desembaraçar isso aqui. Eu pedi ele para dar essa matéria, ele não quis, então eu sou obrigado eu mesmo tocar para frente aí. Oh, glória a Deus, é tudo bom. Eu posso falar para crente, porque eles não falam, a gente fala sozinho, né? Eles são obrigados a aguentar isso aí, né? Isso mesmo. Às vezes nós queremos... Aqui, ó. Olha, para você ter ideia, olha onde isso está aqui. Está aqui, nessa tirinha aqui, ó. Nessa barrinha aqui embaixo, ó. Olha, queridos, vou contar para vocês até hoje. 40 anos fazendo esboço, não subo no altar sem isso aqui, ó. Isso aí é que me fez ficar com cabelo branco. Caiu 3/4 do meu cabelo. Hoje eu só tenho um pouco, mudou tudo. Então, só faço assim. Mas aqui eu sei, olhando, se fosse pregando, né? Mas aí está todo bagunçado para mim. Isso aí vocês se esculhambaram com a minha beleza. Às vezes nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Eu estou só abrindo um parêntese aqui nessa frase aqui. Eu estava em 1985. Eu tinha terminado de construir a nave de Brasília, a igreja. Quem é que conhece Brasília aqui? 1, 2, da Nova Vida? Você esteve lá na Nova Vida? Eu tinha terminado de construir aquela nave, estava aqui, tem um sujeito aqui, Carlos César Dias Batista, lá de Laranjeiras, que ele trabalha com equipamento eletrônico para a igreja manual. É um artesanato que ele tem lá. De alto nível, um camarada lá de Brasília me falou desse sujeito, e eu encomendei a ele todo o sistema que a igreja, do sistema de som da igreja, a mesa, os turbos, os alto-falantes, toda aquela coiseira toda lá. E eu vim buscar isso. Joguei um camarada num carro, desci. Fui à Laranjeira, coloquei esse material no bagageiro do carro, passei em Botafogo para mostrar a igreja de Botafogo para esse camarada que veio comigo. Chego lá e encontro o Miguel. Ele era o administrador da igreja. Eu disse, pastor, ele disse, oi, Toninho, por onde é que você vai e tal? Ele já me conhecia, né? Eu falei, estou para Brasília, estou voltando para casa. Mas são 5 horas, quase 6 horas. Eu falei, não tem problema. Eu chego lá hoje ainda. Tinha vindo de Brasília e voltava para Brasília no mesmo dia. 1.200 quilômetros, certinho em Brasília aqui, você sabe, né? Brasília lá, né? Aí ele disse, não, Toninho, isso não vai, não. Eu falei, vou deixar, não tem problema. Tu vai lá para cá. Tinha nascido uma filhinha dele e a esposa estava na casa da sogra, ele estava dormindo sozinho lá. A casa dele tinha uma cama e um berço só. Aí eu falei, bom, esse cara aqui fica no berço. O berço era uma caminha da neném que nasceu, no canto lá. E eu disse, eu fui para a cama dele, nós dois, sabe? O deitor, Miguel é curtinho, eu sou pequeno, né? Eu fiquei num canto assim da cama e ele do outro aqui. Eu estou contando isso aqui, tá? Vocês prestem atenção. Não me deixe esquecer o enredo da história, não. Aí, era 11 da noite, por aí o telefone toca. Na casa do Miguel. Como que aquele cara me localizou na casa de Miguel? Era um diácono que eu tinha lá, um casal bem novinho, que eu estava tentando educá-los. E a mulherzinha, eu estava no culto de uma Santa Ceia lá do ano passado, olhei assim, Deus me falou um negócio. Fui lá, antes dessa coisa aí. Cheguei lá, chamei ele, falei, escuta, o que é que está acontecendo com você e a Cristina? Era a esposinha dele, Cristina. Não, está tudo bem, maravilha, o céu. Eu falei, não está. Não está, eu senti um negócio aqui que não está. O que tem com vocês? Me conta. Precisa de ajuda? Não, pastor, não precisa de nada, tudo bem. O tempo passou, a semana seguinte, eu estou lá dormindo, o telefone toca e Miguel atende. Não, aqui é fulano. Eu queria falar com o bispo, com o pastor Antônio e tal, chorando. Ele disse, Toninho, tem um pastor lá da igreja lá querendo falar com você. Aí eu vou atender o camarada.
É o seguinte, a esposinha dele trabalhava, em Brasília dá muito isso, viu, queridos? A esposinha dele trabalhava secretariando um camarada lá, e o cara simplesmente adotou ela, alugou um espaço no hotel lá, como é que chama esses apartamentos de hotel? O flat hotel. Alugou um flatzinho bacana, mobiliou, e botou ela lá dentro para ele, como se fosse o bibelô, como é que chama? A coisinha, a boneca dele. A bonequinha dele. Essa menina, para vocês, era bonitinha, era uma florzinha de menina, sabe? Casada com esse cara, sabe? E o cara não era idiota, não. O cara, ele era engenheiro elétrico, trabalhava numa boa empresa, ganhava bem. E eu estava tentando educar eles na igreja para trabalhar. Né? Rapaz, esse cara ficou desesperado. É claro que eu vou perder a minha ideia, para ele achar outra, ele vai ter que suar muito a camisa, né? E pensar muito, né? Perdeu a menina, na verdade. Aquele desespero, esse camarada ficou 2 horas comigo no telefone. E eu que ia pegar o volante de um carro para Brasília às 6 da manhã. Aí já era 1 da manhã que terminei. Voltando aqui à história, eu chego na igreja, está ele no pátio da igreja, que vocês conhecem, aquele estacionamento que eu fiz lá, que o terreno lá, como esse aqui, tem 40 assim por 50, eu construí a igreja desse lado de cá, abri um espaço de estacionamento para 50 carros aqui, e construí o prédio de educação cristã, numa forma de U, assim, ele vem aqui, pega aqui da igreja, ele vai até lá 40 metros e volta mais uns 20 metros assim. Então, a parte de educação cristã. Uma obra planejada, pensada, bastante importante para o tamanho de terreno dentro do plano piloto. Está o rapaz no meio do estacionamento, gritando para Deus, brigando com Deus, quase xingando Deus, porque ele perdeu a mulher dele. Deus, aí eu chego e encontro aquele quadro terrível ali, sabe? Os caras, nem sempre, onde é que está aí? As perdas podem ser, mas é aquele, voltando naquele mesmo lá, é que os caras querem que Deus responde pelo erro dele, querem que Deus conserte o erro dele como se fosse uma mágica, reclama a Deus de tudo, Deus é culpado dos seus erros, Deus é culpado de você ser um cara descuidado, cara. Quem casa com uma menina daquela tem que estar com o olho muito vivo e tudo mais funcionando. E funcionando muito, especialmente no cuidado, né? No carinho, né? Na educação, no jeito de tratar. Tem negócio de ficar olhando futebol até meia-noite, não, cara. nem torcendo para o Flamengo. O cara estava no maior desespero. Eu disse, meu Deus, escandalizando, porque na frente da igreja tem um bloco de residência, tem um bloco aqui atrás e outro ali. Esse cara está chamando a atenção do resto do planeta. Aí eu fui lá e abracei com ele e fui tirando ele. Para com isso aí, rapaz, vem para cá. Então, eu levei ele para o meu gabinete. Aí fui orar com ele, amancei o camarada, acalmei ele. Eu falei com ele, olha, você nunca perde o que você nunca ganhou, cara. O que nunca foi seu. Se fosse seu, você não teria perdido. Você pode ter vindo à tua mão, mas você não tomou posse, você não cuidou. Não adianta. Isso é lição para nós. Você não perde o que você não tem. Você só perde o que você tem. E o que você tem, você deve cuidar. Está entendendo? Cuide do que você tem, para de fato você ser proprietário deste bem. Correto? Inclusive, os seres humanos. Entendeu? Vamos para frente para ver o que eu acho mais aí? As perdas podem ser. O que é isso? Preparação. Para ganhar depois. Tem perdas que você nunca vai ganhar. Tem perda que é perda absoluta. Esse tipo de perda ocorre no absoluto, como também a perda da morte. Quando você perde um parente seu pai, sua mãe, seu filho, essa perda é absoluta. Você nunca mais vai ouvir a voz dessa pessoa.
Nunca mais os seus olhos verão mais essa pessoa. No céu não é absoluta, mas aqui é. Relacionamento. Vamos para frente? Porque isso aí. Olha, o segundo Getsemane, seu e meu e nosso. Se você nunca passou por aflições, por lutas, no finalzinho dos discursos de Jesus, que João anota, aquele capítulo 16 de João, verso 33, eu não sei se alguém teria coragem de ler ele, porque eu não consigo ler, por isso que eu estou aprendendo a ler agora, sabe? Estou atrapalhado um pouco. É quando ele disse, essas coisas vos tenho, pai falando aí, quem sabe a Bíblia de cor, ensinado para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Finalzinho da palavra de Jesus, ali. E Jesus disse aquilo ali. Esse é o Getsemane. Olha, o lugar do cálice, do sofrimento, não removido. Irmãos, você diz assim, o cara do mundo parece que não tem preocupação. O cara do mundo, ele tem aflição, ele tem desespero, mas ele se desabafa, ele se estressa menos do que o pastor. O lugar dos maiores índices de estresse são dois, os maiores são dois. O número 1 de estresse é a do sacerdócio. Vocês já observaram que às vezes o cara vai muito bem, quando está lá no fim, depois de 20, 30 anos, 40 anos de ministério, ele espana a rosca, começa a fazer besteira? Já notaram isso? Quanto mais tempo de ministério, mais arriscado vai ficando a vida da gente. Primeira coisa que você começa a sublimar as coisas. Começa a relativizar a santidade. Pastores antigos correm esses riscos enormes, sabe? Relativizar a santidade. Segundo, ele não tem mais pique para ficar uma semana, 21 dias de jejum e orando de madrugada. De madrugada, ele acorda a madrugada toda para outras coisas, mas não para orar. Que ele devia aproveitar, né, para orar. Ele acorda por incontinência, e etc. Então tem uma série de detalhes a serem observados e a serem cuidados nessa caminhada. Então é assim. Eu digo assim, né, que o cálice da dor, o cálice da decepção, o cálice dos momentos duros da nossa vida não são removidos, não. Eles vão caminhando conosco até o finzinho. Até o fim. Até o fim. O dia que ele parar, a gente relaxa e corre até risco, tá? Olha aí. Ele diz, pois tenho, Paulo escreve isso aí, tá? Para bem que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa glória revelada não será aqui. Não tem jeito. Nós seremos glorificados lá. Nós seremos glorificados na presença do Senhor, do dono da nossa vida, daquele que morreu por nós. Porque nós permanecemos, é por causa da perseverança. Eu disse ali, Jesus, ensina vários princípios pelos quais o indivíduo pode se tornar um seguidor autêntico dele. Irmãos, você sabe por que Deus nos ama? Deus nos ama porque nós somos seguidor do seu Filho. Deus nos ama porque nos passos de Jesus nós estamos colocando os nossos passos. Deus nos ama porque nós amamos o seu Filho. É por isso que a nossa devoção, a nossa entrega, a nossa caminhada com Jesus Cristo, ela tem que ser absoluta, ela tem que ser total. Por quê? É porque Deus ama aquele que ama ao seu Filho, aquele que segue ao seu Filho. O que Jesus disse no capítulo 14 de João? Ele fala aqui, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos e o Pai o
amará. E viemos para ele e faremos nele morada. Então nós temos Deus que nos ama por causa de Jesus, temos Jesus que morreu por nós, que nos ama, e fazemos nele morada ao Espírito Santo dele. O Espírito Santo faz morada na nossa vida. Não adianta, irmãos, nós somos meio atrapalhados, mas o Espírito Santo mora em nós. Nós somos meio encrenquentos, meio atrapalhados. O Espírito Santo está na gente. Não tem. Jesus Cristo rogou ao Pai, e nós temos o Espírito Santo. E nós podemos ter esses valores em nós, tá? Amor, compaixão, serviço, humildade, misericórdia, cuidado uns com os outros. Lá em cima, a primeira palavra e a última aqui, estão intimamente ligadas. Você só tem cuidado do seu irmão se você tiver aquele primeiro lá. Porque cuidar de gente é duro, é difícil, né? Tem pessoas que gostam de você pelo que você dá a ele, pelo que você faz por ele. Quando você nega, é engraçado. Passa uns trem para a cabeça da gente, eu vou falando. Quando eu era bem precário ainda no banco, eu devia ter uns 8, 10 anos de banco. Tinha um camaradazinho que tinha a mesma idade de banco que eu. E ele ia casar. Só que eu também já estava noivo da irmã Esté. Aí, todo mês, ele tinha compromisso de pagamento de coisas que ele comprou, porque ele estava mobiliando o apartamento dele. Eu também estava, só que como eu sempre trabalhei numa preventiva muito longa, de muito tempo, eu tinha dinheiro, e eu já tinha minha mobília. Eu não comprava a prazo, não. Todo mês, antes do salário sair, ele tinha pagamentos para fazer. Ele pegava comigo um reforço de capital, de giro, e pagava as coisas. Quando saiu o pagamento dele, ele me repunha, acreditando na minha conta. Aí, uma ocasião, eu estava me preparando e disse, olha, agora, esse mês eu não posso, porque agora eu estou fazendo isso. O cara ficou indiferente comigo. Durante todo o tempo eu ajudando, agora ele ficou com raiva de mim. Colega, eu disse, cara, esse cara nunca disse muito obrigado, e agora só porque eu tenho compromisso, ele fica com raiva de mim, rapaz. Então as pessoas são assim, a maioria é assim, tá? Na igreja, uma pessoa queria o carro da igreja para fazer, uma caminhonete para fazer a mudança dela. Eu disse, não posso te emprestar o carro da igreja para você fazer mudança. Não tem jeito, ficou com raiva de mim. Ele saiu da igreja. Então tem essas coisas assim, né? É que nem neto, né? Neto está bonitão, quando ele está duro, querendo um presente, ele corre e abraça o vô, beija o vô e tudo. Quando ele ganha o próximo, ele não quer nem olha para o vô. Vamos para frente? O amor de Jesus pelo Pai é a chave, o segredo para entender os outros valores de sua vida. E a fidelidade e amor que colocou nela. O amor de Jesus pelo Pai. Então, quando Jesus orava ao Pai, ele orava pensando nisso. Tudo que eu faço é que o Pai me mandou fazer. Eu não sei onde é que eu estou por aqui, não. Nessa minha maravilhosa esboço aqui. Esse esboço aqui, se tiver alguém querendo pregar essa maravilha, eu dou de presente. O primeiro que chegar aqui, eu dou de presente. Eu não vou levar para casa, não. E 2 sair também para quem quiser. Entendeu? É o segundo tópico, já passamos? Aqui, ó. Nossa, nesse aqui. É isso aí, onde é que ele está? Antes de tomar uma decisão, ou começar busca a orientação do Senhor. Já errei muito, tá? Se você já errou bastante, fique tranquilo, porque eu sou um deles. Por que eu errei bastante? Eu vou dizer para vocês. Às vezes eu espero, e às vezes eu não espero. O Projeto Sertão, eu demorei 3 anos analisando o sertão, viajando por lá, andando de caminhonete naquele povo, daquele meio de mundo lá, 3 anos para poder startar, sem que a dona Esté soubesse. Ninguém sabia, a igreja não sabia, só eu sabia. Porque eu estive em Moçambique para abrir uma missão lá, não deu, foi logo que startou o comunismo lá, não deu. Estive 2 vezes em Cuba. Cuba não se abre uma janela, muito menos uma porta para você. Se você for pego na rua, falando de Jesus, você fica em cana lá. Cuba, estive 2 vezes lá. Eles pensaram que eu era do PT, eu levei uma orquestra lá,
Então, durante 2 vezes eu aproveitei para estudar Cuba, porque eu estudo esses esquerdistas aí. Tem algum comunista aí? Se tiver, depois nós conversamos, tá? Eu estudo esses camaradas desde 59, quando Fidel Castro tomou a ilha aí. E desde 59, Fidel Castro tomou a ilha aí, mas 48, Mao Tse Tung que ocupou a China, destruindo Chiang Kai-shek e acabando com o exército regular do imperador da China. Mao Tse Tung, um terrível carrasco asiático daquela região. Então eu venho estudando esses caras há muito tempo. E agora aproveitei em Cuba, levando a orquestra lá por 2 vezes para estudar tudo aquilo lá. Conversei com operário, conversei com professor, conversei com médicos, conversei com garçons, conversei com motoristas, eu conversei com muita gente lá, entrevistando, batendo papo com eles e tal. E era do PT, eles me informavam tudo, sabe? Eles pensavam que eu era comunista. Então, o que eu queria dizer com isso é que eu planejei realmente abrir igreja nesses lugares. E comecei a analisar o Brasil. O Rio Grande do Sul tem menos igreja evangélica do que o resto do Brasil. Tem cidade que não tem um crente lá. E tem muito terreiro, muitos terreiros de macumba no Rio Grande do Sul. Aí eu fui descendo, eu encontrei um eixo aqui do norte de Minas, aquele polígono da Seca, da região de Januária, subindo, entrando na Bahia, sertão ali da Bahia, e isso vai esse meio de mundo até chegar o meio do Piauí. O norte do Piauí, o litoral, tem muita igreja, o sul tem muita igreja, mas o meio não tem igreja. É um lugar terrível aquilo ali. Então eu percorri isso tudo aí de carro, olhando, analisando e tal. Eu disse o seguinte: a Nova Vida é uma igreja missionária, foi aberta por um missionário. Eu estou numa capital da República, todo centavo que entrar naquela igreja vai ser investido em missão. Botei isso na minha cabeça. A minha forma de gerenciar recursos é muito austera, sabe? Eu durante muitos anos, eu ensinei sobre administração financeira. É um dos cursos que eu dou aqui na Escola Ministerial. É isso, pastor? É isso? Eu dou ética, mas você vem tomar a administração financeira, né? Está contigo agora, né? Mas é porque eu sou tão duro que ele não quis deixar comigo, não. Então tem essas matérias, noções de administração eclesiástica, que é a administração da sua igreja, como é que você vai administrar a sua igreja, e noções de administração financeira. Essa é uma parte. Então, ela é desdobrada em 3 áreas, a minha matéria, mais completa, sabe? E eu coloquei Brasília nesse eixo. Brasília é assim, porque Brasília tem que dar à luz igrejas nesses Brasis afora, aí, especialmente nesses buracos que não tem nada aí. Onde o governo federal não dá nada, o governo estadual também nada, e o governo municipal rouba tudo que dá. Só tem ladrão naqueles prefeitos lá, sabe? Aliás, o que não falta nesse país é ladrão. Entendeu? Terceiro Getsemane, gostei, você. É tu que está aí daí, né? Tu está medindo o meu tempo, né, querido? Eu estou com a administração porque o bicho assim morreu, tá? Cara, você gosta disso. O Getsemane é o lugar de um renovo curador e libertador. Espera aí. Eu falei naquele Getsemane que a oração não é ouvida? Falei, né? Não é ouvida. Não é ouvida. Não. É só para dizer para você o seguinte: nunca pense que porque você não recebe a resposta da sua oração, Deus não escutou ela não, tá? Porque se Ele te atender naquela hora, você não cumpre a sua missão, o seu serviço aqui. Tem muita coisa que você pede que Deus sabe que você não pode receber. Se você receber, você se engasga. É que nem menino guloso. Você não vai dar conta não, sabe? Então, querido, Jesus Cristo, ele, nesse terceiro lugar aí, Jesus Cristo ora, ele pede
ao Pai. Antes dessa oração aqui, ele tinha feito uma oração de unidade. Que você pode ler o capítulo 17 de João, que você vê a oração dele, em favor de mim, da minha pessoa, de você, aqui hoje, da igreja que vai nascer e da igreja de amanhã. Aquela igreja dos últimos dias, Jesus já orou por ela. Então Jesus, a oração, sem a oração, sem o clamor, você não tem comunhão com Deus, você não escuta Deus. Deus não tem o que escutar de você se você não fala com Ele. Então é oração, oração e oração e mais oração. Eu disse que Jesus entendia que a oração capacita para as lutas e para enfrentar a cruz. Jesus estava convencido ali na carne que essa carne iria pagar o meu e o seu preço. Ela teria que ser entregue. Jesus orou ao Pai, buscou, ele disse, seja feita a tua vontade. Quando ele fala aquilo, ele saberia que ia receber uma coroa de espinho. Saberia que o seu inimigo, amigo, que caminhava com ele, aquele ladrão, que ele não matou antes, que se fosse eu e você, teria matado o ladrão antes, mas Jesus não matou. Ia beijar ele aqui do lado, ó. E Jesus diga para ele, amigo, com um beijo traz o Filho do Homem. Ele acaba de beijar. A guarda do templo chega e amarra Jesus. Esse foi o quadro desse momento aqui, ó. Então, a oração capacita para as lutas e para enfrentar a cruz. Ele assume toda a fraqueza humana. Toda a divindade do Senhor foi usada para abençoar o povo, menos a sua própria carne, a sua matéria. Eu sempre observei, irmãos queridos, que Jesus descansava. Lembra quando Jesus chega naquele poço, que pede água àquela mulher, e que ela negou dar água para ele? Você não nega nada para ninguém, você vai negar um copo de água. Ela negou um copo de água para Jesus, a samaritana. Então Jesus, ele tinha canseira, seus pés doíam. Jesus tinha muita situação pertinente a nós, nesse corpo, nessa matéria. E aqui não foi diferente. Aqui não foi diferente. Mas ele avançou. Olha, ele sentiu naquele momento a angústia da traição, do abandono e da solidão. Ele estava sozinho. Os seus 3 íntimos dormiam. E agora ele estava sozinho, ele estava caminhando para a cruz. Queridos irmãos, o Getsemane de cada um de nós. Se você não passou por algum aperto, fique atento, porque a nossa pureza, a nossa santidade, a nossa caminhada, a nossa intimidade com Jesus mostra que o caminho é muito estreito. Então ele disse, o caminho e a porta é estreita. Não passa multidão, nem 2. A salvação da minha esposa é ela que conquista pela crença a vida dela. A minha salvação sou eu. Eu não posso salvar a minha esposa nem o meu filho. Eu posso ensinar, mas não posso salvar. Ela é individual. Então essa solidão, ela é real. Olha aí. Então saiu, segundo o seu costume, e foi para o Monte das Oliveiras. O que é isso aqui? Retornamos? Quando chegou naquele lugar, disse-lhe, orai para que não entreis em tentação. Apartou-se deles, cerca de um tiro de pedra, pondo-se de joelhos. Nós voltamos, nós retornamos? Estamos retornando? Pode ir. É isso que eu queria dizer. Ninguém está livre de crise, não. Amanhã você está passando por uma, se você já passou. E eu passei pelas muitas crises enormes durante esse tempo todo. Eu vi muita gente passar por crise. Sabe qual é uma das minhas crises hoje, gente? Dia 1º de março, que é o dia do meu aniversário, eu fiz 80 anos de idade, 1º de março. Naquele dia eu parei e pensei, quantas pessoas eu já sepultei com menos idade que eu, aqui nessa igreja. É que as pessoas vêm à igreja, tá? Você cuida delas, vem, ora com você, participa do culto, depois ela não pode vir mais, porque está velha, está cansada, acabada. Eu falei, será que eu parei no tempo? Só eu? Daqui a pouco a pessoa está doente, morre, estou eu lá sepultando. Então,
Então ela não vem à igreja, eu passo a levar a ceia para lá, na casa dela, 15 em 15 dias vou na casa dessas pessoas. Hoje eu tenho uma equipe que faz isso, e eu faço eventualmente. Tem uma equipe que cuida disso lá. Então, as pessoas estão morrendo. Eu parei assim, eu li quantas pessoas já morreram nesses 35 anos cravados ali, de ministério, quantas pessoas já morreram. E eu sepultei aqui nessa igreja. Aí eu falei com a igreja, ela falou, cara, chamei a igreja, ó, esse lugarzinho aqui, ó, aqui, na frente do púlpito aqui, na frente, aqui vocês botam uma mesa grande aqui, ó, e me bota aqui e faz um culto bem alegre, tá? Vocês ficam atentos comigo aqui. Se vocês não fizerem isso, eu pego vocês depois. Entendeu? Porque ó, eu já estou lá na pontinha. Se vocês tiverem juízo, vocês vão lá me ver. Né? Vamos caminhando. As batalhas, isso aí é real, viu, gente? Quando você está enfrentando essas lutas, essas dificuldades, meu querido, se você está com Deus, a tua batalha está ganha. Não importa se você fracassou em alguma coisa, você está ganha. Entendeu? Essas perdas aí, normalmente são as perdas físicas, as perdas daquilo que nós sabemos, mas as espirituais nunca se perdem. Quando você está numa batalha, numa guerra, para nós, elas sempre serão batalhas ganhas, mesmo que você perca tudo, elas serão batalhas ganhas, porque nesse contexto, no meu contexto colocado aí, a sua espiritualidade, Satanás não toma, o inferno, todas as forças malignas não tiram de você, porque o poder da sua crença em Jesus Cristo faz uma revolução terrível, sabe, na sua vida. Lhe faz grudar em Deus de tal forma que nada pode lhe arrancar de Deus, porque você crê no Filho de Deus, Deus honra você. Aí você cai, você machuca, você faz um bocado de besteira, você está, o Espírito Santo não te larga, Deus não te larga. Você pode até entristecer o Espírito Santo, mas Deus não te deixa o diabo te levar para o inferno. Entendeu? Vamos para frente? Tem certeza? Com toda certeza absoluta. É heresia? Hein? Conclusão, cara. Você agora acertou. Acho que você estava andando para trás aí. Entendeu? Olha, silêncio do Getsemane. O silêncio do Getsemane. Meu Jesus, que hora, hein? Que hora. Só um silêncio. Um dia eu acordo, eu não sei o que foi, a dona Esther, ela tinha um negócio de desmaiar. Eu acordei assim, escutei um gemido assim, acordei. Era ela, estava no chão, na beira da cama aqui, de madrugada. Eu com esse físico de jogador de futebol, não de lutador de HST, como é que chama? MST. Aí, como é que chama? Aí eu disse, Jesus do céu, minha mulher no chão, olhei assim, corri, botei o coração aqui, não estava morta, não morreu, glória a Deus, não morreu ainda. Eu consegui uma força herculana. Levantei, coloquei ela na cama, mexi para lá, para que foi e tal. Aí ela, essas crises que ela tinha, graças a Deus passou, sabe? Já passaram. Aí, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, você tira a força, é o silêncio, é o momento do silêncio, o momento que está só você, e eu moro só com a Esther, porque minhas filhas, todo mundo embora, lá em casa é uma bênção, sabe? Entendeu? É uma solidão sozinho. Jesus permaneceu na serenidade, na misericórdia, compaixão, amor, bondade, para curar. Aqui é que Judas chega. Judas chegou exatamente nesse momento e beijou o Senhor.
Eu não sei por que Pedro não acertou Judas. Judas era colega, não podia matar. Mas veio o outro que estava do lado, ele quis degolar o sujeito, ou acertou muito bem para tirar só a orelha do cara, ou errou demais, sabe? Eu estava contando essa história para o pessoal aí, eu falei, não, eu não erraria. Eu não erraria. Quem é aqui que é milico, que atira bem aí? Tu! Bombeiro só paga fogo, lá atira direito. Foi o seguinte, é que eu lá no meu sítio, ninguém conhece o sítio da igreja, precisa conhecer, é uma fazenda maravilhosa, pertinho de Brasília. Os abacateiros dão muito abacate, às vezes lá em cima ninguém tira, né? Aí eu vou colher os abacates, eu levo uma espingarda de chumbinho que eu tenho lá no sítio, e eu faço a colheita dos abacates cortando o talinho. Eu boto um cara lá embaixo para parar, e eu acerto o talinho lá, pá, abacate desce. No talo, bem no talo, aquele é fininho, sabe? Às vezes... Eu já vi que tu é do ramo, hein? Aí o seguinte, eu fui falar isso, os caras não querem acreditar, não. Aí, como tem muito milico lá em Brasília, eu botei uma roda de milico assim, ó. Eu falei, você não acredita que eu... Aí perguntei ele, não, eu contei, os caras ficaram tudo assim, olharam para o outro, mentindo, achando que eu estava com ele. Aí tinha uma manga, um cacho de manga lá em cima. Eu falei, qual que você quer que eu tiro daquelas? Como eu sou o bispo, eles ficaram com medo de querer me... Eu falei, ó, já que vocês não disseram qual que vocês querem, eu vou tirar todas de uma vez só, tá certo? Aí ficou pior, rapaz. Eu pensei, meu querido, na hora eu disse, meu Deus, se eu errar esse troço, esses caras vão pegar no meu pé. Aí eu fui exatamente no talo, em cima, antes dela bifurcar. Cortei o talinho em cima, desce aquela penca de vez, sabe? Aí a roda se desfez, rapaz, porque a gente não tem jeito. Então, eu estou falando sério, viu? Se você não acreditar, vai lá no sítio da igreja que eu te mostro. Vai lá. Eu até troquei a de 1.4 por 6.5, tá? Estou derrubando agora, é animal. Então, mas eu não quero que a polícia saiba disso, não, porque eles não querem me contratar, eu não estou mais a fim de ter isso, não. Olha, Jesus Cristo manda Pedro se recolher. Foi Pedro mesmo que passou aquela espada ali? Foi? Vocês que são leitores da Bíblia aí, quem sabe? Foi, né? Não estou com muita certeza não, mas se você falou. Então, Jesus pega lá no chão, olha só. Jesus abaixa, pega naquela poeira do Getsemane. Aquela orelha aqui assim, aquela orelha escrachada. Que já estou até com nojo dela. Jesus tirou a terra, foi lá e colou, não ficou nem cicatriz. Eu disse, caramba, mas Jesus está com muita paciência. Jesus, olha só que momento, oração não respondida lá. Traído por um dos discípulos dele, aqui. Um canalha que estava com eles ali, ajudando a fazer o serviço de prisão dele. Ele cola a orelha do cara e ninguém treme com isso. Os caras não tremeram, os caras como o negócio é terrível, né? Aí Jesus segue. Eu quero caminhar nisso aqui. Poder para curar. Todo o poder do reino do céu se manifestou na pessoa de Jesus Cristo para abençoar outras pessoas. A ele próprio não, mas os outros sim. Veja isso aqui. Jesus está já na cruz. Os indivíduos vendaram ele estava ali ainda no momento da cruz, não em cima, porque não dava para... Eles vendaram os olhos de Jesus, espancaram ele, tiraram as vendas e se afastaram e disse, se tu és mesmo o que você diz que é, o Filho de Deus, qual de nós te bateu? Está lá na Bíblia. Na minha Bíblia está escrito mais ou menos assim. Depois você pode até conferir na sua. Se tiver um pouco diferente, é questão de versão. Jesus fala, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Jesus não condenou. Aquele perdão ali se estendeu a mim,
estendeu a você, estendeu a todos nós. Jesus Cristo é assim. Agora, lá em cima na cruz, vamos para frente, os poderes milagrosos de Jesus. Aquele anterior que ele curou, foi o que precedeu esse aqui. Aqui, o sujeito, por esse pecado de perdão aí, é que ele estava ali na cruz, que ele não podia perdoar. Isso é um pecado mortal, foi um pecado mortal. Ele se colocou no lugar de Deus, só Deus perdoa. Então ele está na cruz por causa disso. Agora o poder para salvar. Veja o item seguinte aí, salvar. Na cruz, todos na cruz. Jesus lá em cima, naquele momento de angústia. Deixa eu perguntar, você já teve algum momento de angústia? Que você aqui dentro não tinha nada, e aqui dentro tinha tudo de ruim. Aqui dentro você diz, caramba, o que é? Angústia, o tempo não passa, os minutos não passam, a angústia, aquela coisa horrível. Eu não sabia nunca o que é angústia. Eu vim saber o que é angústia na desonra recebida por quem eu fiz tudo para honrá-lo e fazer dele gente. Uma desonra pública. Não pegou porque o público me conhece. Mas se fosse um desconhecido. Então essa desonra traz para você uma angústia terrível. Terrível. Um indivíduo que faz tudo para lhe prejudicar. Então, Jesus está no estado de angústia, com os pés, as mãos, a cabeça, tudo vazando sangue. Já não tinha mais sangue para gotejar desse corpo. Todo ele esfolado, machucado. Ele está no estado de angústia. Um cara trava um comentário entre os dois bandidos que estavam ali já na cruz para morrer. Trava um comentário, um acusa o outro acusa o outro, e o cara vira para Jesus. E pede Jesus para lembrar dele. E Jesus salva o cara. Hoje você estará comigo no paraíso. Presta atenção, que eu já vi muita gente dizer hoje mesmo. Só for na sua Bíblia que tem o mesmo. E na minha não tem isso não. É hoje estarás comigo. Você já viu esse negócio aí? Hoje mesmo? Já? Não é assim não. Então, Jesus salva. Jesus cura lá no jardim. Jesus aqui, já no pé da cruz, com os olhos vendados, ele perdoa, ele lança perdão. E lá em cima na cruz, ele salva um pecador que se arrependeu. Os 3 momentos fantásticos, com acontecimentos extraordinários. Cura. Por que Jesus curava as pessoas? Cura nunca salvou ninguém. Eu nunca vi ninguém aceitar Jesus e permanecer, porque foi curado. Eu já orei para tanta pessoa que foram curadas e não permaneceram fiéis a Deus. Já, irmãos, de verdade. Agora Jesus perdoa, pede ao Pai para perdoar os pecados dessas pessoas que estavam maltratando ele, machucando ele, batendo nele, espancando ele. Ele pede Jesus. Ele no estado de angústia. Angústia, naquele momento, meu irmão, você perde a sua identidade. O estado de angústia lhe tira do eixo. Quando você está em estado de angústia, você perde o seu rumo, o seu eixo. Jesus diga para um cara que está condenado, porque tinha pecado, tinha culpa, aqueles dois tinham culpa. Ele diz, hoje você estará comigo no paraíso. Horas, minutos, horas depois, os dois estavam mortos. Os 3, aliás. Mas Jesus não ficou lá. Gente, vamos para frente, só para terminar. Getsemane é o lugar do maior encontro que um ser humano pode ter com Deus. É o lugar do preparo para a obra de Deus. É o lugar onde se adquire coragem para enfrentar as lutas do ministério e da verdadeira vocação. Essa segunda parte é quando você clama e nada acontece. Se lembra daquele texto que ficou lá atrás, que tudo você tem que projetar, tem que orar, esperar Deus falar com você? Os meus erros foram ter pressa, os meus acertos foi fazer no tempo de Deus. Esperar Deus adoçar
com alegria o meu peito, o meu coração, para avançar. Enquanto não tinha coragem, alegria, se eu avançasse, eu errava. Todos os meus atos que eu avancei sem ter aquele conforto na alma, eu errei. Especialmente de ordenação de pessoas ao ministério. Do Getsemane é o lugar de revelação, é o lugar de rendição, é o lugar de salvação. Você passa por esse lugar e você encontra com Deus daqui, no fim da sua vida. Esse é o nosso momento mais fantástico. Acabou. Getsemane é o lugar de Deus, cumprido numa sepultura vazia. Lá não é o lugar que fica o corpo desse santo, desse maravilhoso Filho de Deus. Jesus não precisava da sepultura, Jesus não precisou de um berço, Jesus não precisou de um carro, Jesus não precisou de um cavalo. Ele pegou um jumentinho emprestado para entrar em Jerusalém. Jesus precisou de um copo d'água que uma mulher negou para ele lá, no corpo da matéria. Jesus não precisa de nós, sabe, colegas? Deus não precisa dessa espécie, ele podia ter nos eliminado e acabou. Porque leia, por exemplo, antes de Noé, aquela prévia antes da arca. Você lê, todo mundo estava podre. Só havia maldade em cima de maldade. E Deus resolveu dar um jeitinho. Olha, quero encerrar dizendo, nós somos objeto do suprassumo amor de Deus nesse planeta Terra. Se Jesus Cristo não vem, não tenha vindo, não tenha salvado, não tenha criado esse projeto de redenção, a Terra já tinha acabado. A espécie humana já acabou, porque o homem é mau. Os maiores assassinos dos homens são os seus semelhantes, os mais próximos de si próprio. A União Soviética matou 40 milhões, a China matou 65 milhões. As duas guerras mundiais somadas não matou o que eles mataram. Fidel Castro matou 2 milhões aqui. Sem dizer que se não fosse o Evangelho, se não fosse o que estamos vendo hoje aqui, o Evangelho agindo, o amor dele agindo, nós estamos caminhando imediatamente para o apodrecimento da espécie humana e a destruição total dela. O que vai conter isso, que está contendo isso, ainda somos nós com todos os defeitos da nossa vida. É o Evangelho, são os cristãos. Amém? Pai querido, muito obrigado. Agradeço ao Senhor por o Senhor ter me dado esse privilégio, essa graça de estar aqui com os teus filhos. Esse foi um momento gostoso, um momento nosso. Oh Deus, que as minhas falhas aqui sejam relevadas pelos meus colegas, pelos meus irmãos e minhas irmãs. Que o poder do Senhor continue sempre cobrindo a nossa, oh Deus, incapacidade de ser e de fazer melhor, mas com o nosso coração desejoso de servir uns aos outros, deste jeito, do jeito que o Senhor nos deixou ser. Muito obrigado, em teu nome e para a glória do Senhor. Amém e amém. Que Deus... Muito obrigado. Muito obrigado. E como dizia o bispo Roberto, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.